TV Sintonia, a TV que passa você. Jornal Sintonia. Apoio Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Araxá recua na flexibilização do comércio a partir desta segunda-feira. Campanha Solidariedade e Ação recebe mais 50 cestas básicas. As famílias adotadas serão atendidas por 6 meses. E governador teme colapso em Minas Gerais por causa da pandemia. Estes são os destaques do Jornal Sintonia, que começa agora. Boa noite. Definido em reunião nesta tarde pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na cidade, o recuo na flexibilização do comércio por falta de medicamento. Nós terminamos agora a reunião do comitê, né? Ontem nós fizemos uma reunião com os hospitais em Araxá e tivemos a informação que não está encontrando alguns medicamentos essenciais nesse momento. Diante disso, eu fiz uma reunião com a micro-região de Araxá, num primeiro instante, falando da preocupação e da importância deles estarem conectados com Araxá no sentido do isolamento. E coloquei a preocupação nesse momento, que enquanto a gente corre atrás de equipamentos, bombas de fusão, estrutura, profissionais, a hora que a gente vê que está tudo engrenado, a gente tem a surpresa aí de estar faltando medicamento no mercado. Então, ontem foi essa fala com a micro-região de Araxá, onde vazou um áudio falando, sim, da preocupação. E hoje nós fizemos a reunião aí para discutir essa situação, não é um caso só de Araxá, é uma situação aí mundial, né? E principalmente no Brasil, nesse momento, nós estamos tendo dificuldade de conseguir esses medicamentos. Então, não é falta de recurso, não é falta de correr atrás, no momento é a produção do medicamento que está em falta. Durante a entrevista coletiva, o médico Dr. Carlos Ramires explicou a importância do medicamento. Essas drogas, elas são necessárias sempre que há necessidade de se fazer a intubação orotraqueal e a ventilação mecânica. Isso é feito nos pacientes que estão sob cuidados intensivos, não só pelo Covid, mas o Covid, nas suas formas mais graves, é imprescindível que seja feita dessa forma. E são drogas utilizadas também nas cirurgias, né? Os pacientes que passam por cirurgias, eles precisam desses medicamentos também. A falta desses medicamentos, num primeiro momento, vai nos fazer oferecer um tratamento inadequado aos pacientes que necessitem da ventilação mecânica. Então, por exemplo, um paciente acometido pela Covid-19 e que tem a necessidade da ventilação mecânica, ele não vai receber o tratamento da forma necessária. Num segundo momento, se esses medicamentos vierem a acabar, nós não vamos conseguir fazer o tratamento de maneira alguma. E alguns pacientes, inclusive, morrerão sem o tratamento adequado. Nós projetamos que os estoques atuais dos hospitais, principalmente do hospital referência, que seria a Santa Casa, o hospital referência no tratamento da Covid-19, os estoques atuais, considerando o número atual de pacientes que lá estão recebendo o tratamento, eles durariam em torno de 7 a 10 dias. O que nós, depois de muitas discussões, e é importante frisar, não é falta de dinheiro, não é falta de recurso, é falta do medicamento, no Brasil inteiro, quiçá no mundo também, né? Os insumos para a fabricação desses medicamentos que vêm da Índia, eles não têm chegado. Então não é possível fabricá-los. Além da impossibilidade de fabricação,
houve um aumento no consumo desse medicamento no mundo inteiro. Todo mundo que teve explosão de pacientes com Covid, com coronavírus, e que precisaram de ventilação mecânica, usaram esses medicamentos em altas doses. Nós esperamos que no prazo de 7 dias, inicialmente, nós tenhamos um retorno, de algumas ações que têm sido feitas no sentido de trazer essa medicação para nós. Enquanto isso não acontece, nós não temos outra alternativa, a não ser tentar reduzir ao máximo a transmissão do vírus e a possibilidade de que novos pacientes venham a precisar do tratamento. Que se houver em grande quantidade, eles não receberão. Um homem de 57 anos, morador da cidade de Campos Altos, no Alto Paranaíba, veio a óbito hoje em Araxá por complicações da Covid-19. É a primeira morte confirmada no município. Segundo informações, ele foi diagnosticado por meio de um teste rápido no último domingo, dia 14, e apresentava tosse e febre há vários dias, sendo transferido ainda na mesma data para a Santa Casa de Misericórdia, onde permaneceu até quinta-feira, dia 18. O que, consequentemente, culminou na liberação de mais um leito de UTI na cidade, agora com 8 ocupados. Já o número de casos da doença em Araxá saltou para 191, com 7 novas confirmações. Destas, apenas 21 estão sob monitoramento. E no próximo bloco, secretária de Saúde explica a formalização do fechamento do comércio a partir de segunda-feira. E prefeito Araceli de Paula fala sobre a aquisição de novos equipamentos. Em tempos tão desafiadores, é impressionante ver a capacidade que a gente tem de desaprender e reaprender. Mudamos o jeito de trabalhar, de nos conectar com as pessoas e até de passar o tempo. E no Bradesco, nós também estamos nos reinventando, ampliando os nossos canais digitais, flexibilizando o crédito e o pagamento de contas, e atendendo idosos e pessoas com deficiência em horário diferenciado nas agências. Todos os dias, buscando soluções para deixar sua vida, se não mais fácil, pelo menos um pouquinho mais leve. Até tudo voltar ao normal. E tudo vai voltar ao normal. Reinvente o futuro. Bradesco. Mais de 4 milhões de consultas, mais de 103 mil partos normais, mais de 70 mil cirurgias de catarata, mais de 5 milhões de raios-x da coluna. É isso que dá para fazer com os 46 milhões de reais que a Assembleia economizou e devolveu para o Estado. É a Assembleia Legislativa fazendo sua parte para enfrentar a crise. Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Poder e voz do cidadão. O crime de abuso sexual contra crianças e adolescentes é cruel. As consequências para quem sofre abuso são graves e duram a vida inteira. O abusador é um monstro e deve ser afastado para a cadeia. E quem se omite em denunciar pode receber a mesma punição pelo crime. Nessa quarentena, não seja responsável pelo sofrimento de uma criança. Ao sinal de violência, denuncie. Todos contra a violência infanto-juvenil. Realização Centro Júlio Dário. Eu volto esta edição com a secretária de Saúde e coordenadora do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 na cidade, Diane Dutra, que fala sobre a formalização do fechamento do comércio. A partir de segunda-feira, nós estaremos aí voltando aos serviços essenciais, tá? Nós vamos listar um por um e repassar para vocês aí. Nós vamos ficar, então, por uma semana, 10 dias, como o prefeito falou, e chegando esses medicamentos, a gente retoma a flexibilização. As cidades vizinhas, tanto é que o áudio vazou, eles vão funcionar do mesmo critério que a gente. Então, eles estão esperando agora a nossa orientação, porque todos vêm para cá, né? Então, eles devem, sim, seguir a nossa orientação, aumentar o isolamento, para que o que a gente tenha dê mais tempo. E o prefeito Araceli de Paula falou sobre a aquisição de novos equipamentos. E vamos mandar buscar hoje ainda, fazer a montagem dos leitos
e conseguindo a medicação, das quais foi ditas pelo Dr. Carlos, aí nós vamos realmente em frente, porque nós vamos ter equipamento e medicamento para tratar dessa situação. A ação Deixe o Vírus da Solidariedade Contaminar Você recebeu na manhã de hoje uma doação de mais cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social durante a pandemia. Arrecadar alimentos, itens de limpeza e higiene para contribuir no combate aos efeitos provocados pela pandemia é a proposta da campanha. Nessa etapa, mais pessoas serão beneficiadas e por mais tempo. A parceria acontece entre os empresários associados da ACIA e o Instituto Consciência e Ação. Nós procuramos alguns empresariados e, através de quem sabe fazer esse papel, que é o Instituto Consciência e Ação, através da pessoa Sandra, nós contactamos alguns empresários que doaram 300 cestas. Essas 300 cestas, nós vamos dividir ela em 6 meses. Então, a Associação Comercial agradece demais a esses empresários que conscientemente doaram essa cesta. A Rede Sintonia de Comunicação é uma das parceiras nesse momento de solidariedade, que já ajudou dezenas de famílias e agora vai contemplar mais pessoas. Foram recebidas 300 cestas básicas com mantimentos, papel higiênico e álcool em gel. A campanha, iniciada há mais de um mês, tem como propósito atender as famílias que são chefiadas por mulheres. Porém, para atender a FADA, a Fundação de Assistência à Pessoa com Deficiência, se naquela família tiver uma pessoa com algum tipo de deficiência, também será atendida. Aqueles que aderiram à iniciativa vão assistir a um número de famílias mensalmente. Uma das descrições é fazer parte do cadastro social elaborado pelo SOS de Araxá. A ação solidária Deixe o Vírus da Solidariedade Contaminar Você vai adotar 50 novas famílias, adesão que vem sendo solicitada por outras entidades assistenciais e de serviços instaladas no município. São entidades que já atendem famílias, né? Entidades como a nossa, a entidade a gente chama de OSC, Organização de Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos. Então, essas entidades estão nos procurando, apresentando também nomes, né, famílias, para serem abraçadas pela campanha, sabe? Nós tivemos agora, recentemente, as Damas Salesianas, tivemos, deixa eu conferir aqui, Damas Salesianas, a diretora da escola Romália Porfírio de Azevedo, professora Romália, Ana Maria também nos apresentou uma lista com 24 famílias. A FADA, na pessoa da Cora, ontem conversando com ela disse que tem muitas famílias lá também, né, de pessoas com deficiência, então ela vai nos apresentar também essas listas. Todas passam pelo SOS para que a gente possa arrecadar a cesta e repassar para o SOS fazer a entrega. A seguir, o avanço da Covid-19 preocupa governo, que teme por colapso em Minas. E Polícia Civil realiza ações durante a Semana Nacional de Prevenção e Enfrentamento às Drogas. Estamos aí, trabalhando para o Brasil seguir em frente. Como faço para vender agora? Inove, encontre novas formas de se relacionar com os clientes e invista nas vendas online. Como posso organizar as dívidas? Renegocie, planeje e economize. Aproveite a redução de juros e tributos para equilibrar as contas. Pelo telefone, pelo portal ou pelas redes sociais, fale com o Sebrae e saiba mais. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Cada um ajuda como pode. Tem gente como o motorista de ônibus que ajuda quem precisa se locomover. O farmacêutico que ajuda com os remédios. O gari que mantém a cidade limpa. Ou o policial que ajuda lá nas ruas deixando a gente seguro. E tem a nossa gente do Posto Ipiranga e da MPM que ajuda abastecendo esse pessoal. Que ajuda os professores e todos que estão trabalhando em casa. Que ajudam ficando em casa. Posto Ipiranga, você já sabe. Se cuida aí. E se precisar, pergunta lá. A Polícia Civil de Araxá realizou uma operação policial na manhã de hoje, que faz parte de ações que serão empreendidas durante o mês de junho, em celebração à Semana Nacional de Prevenção e Enfrentamento às Drogas. Policiais prenderam em flagrante um rapaz de 21 anos no bairro Ana Pinto de Almeida.
Foi localizado na residência do suspeito maconha, balança de precisão, um radiocomunicador e dinheiro. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil. E o secretário Carlos Eduardo Amaral falou sobre o boletim epidemiológico da Covid-19 no estado. Nós temos 24.906 casos confirmados em Minas Gerais, 10.658 novos casos em acompanhamento, 13.678 casos recuperados, 570 óbitos confirmados. Daqueles óbitos por SRAG, hoje nós temos 1.826 óbitos que foram notificados para a Secretaria Estadual de Saúde. Desses, 1.015 já foram descartados, 570, então, óbitos confirmados e 241 ainda estão em... E Romeu Zema teme que em 30 dias Minas Gerais colapse por causa da pandemia. Sobre o coronavírus, ontem nós tivemos a nossa segunda pior marca de óbitos. O nosso recorde, infelizmente, foi batido antes de ontem, 35 óbitos, e ontem a segunda pior marca, 33 óbitos. Isso faz com que o Estado já totalize 370 óbitos. A situação tem deteriorado, como os números demonstram, e fica a cada dia mais preocupante. Há exatamente um mês atrás, nós tínhamos 7% das unidades de UTIs ocupadas, dos leitos de UTIs, e esse número hoje é o dobro, 14%. Nós sabemos que essa trajetória ascendente não pode continuar como está, sob pena de que dentro de um mês nós tenhamos um estrangulamento total no sistema de saúde. Apesar de todos os esforços que fizemos, vale lembrar que há 90 dias atrás, exatamente, por volta do dia 18, 20 de março, nós tomamos as primeiras medidas e, desde então, estamos estruturando e robustecendo o nosso sistema de saúde. Aumentamos em muito o número de leitos de UTIs, adquirimos respiradores, parte já chegaram e parte continuarão chegando nas próximas semanas. Temos um hospital de campanha preparado, mas esse crescimento está nos causando um grande desconforto. Nós realmente esperávamos um crescimento, mas não como ele tem se comportado nesses últimos dias. E eu faço aqui um pedido a todos os mineiros e principalmente aos prefeitos que façam tudo o que está ao seu alcance. Caso contrário, nós poderemos ter, infelizmente, alguma medida mais drástica em alguma região do Estado, caso alguns números continuem perdurando em algumas regiões e nos causando essa grande preocupação. De modo geral, o Estado está numa situação que não é confortável, mas algumas regiões estão numa situação dramática, em termos de crescimento de caso. E quando o caso começa a crescer de forma exponencial, não há sistema de saúde que dê conta. Isso, inclusive, nós assistimos na televisão em vários países desenvolvidos. Se a curva continuar crescendo de forma conforme o esperado, tudo bem, mas se ela continuar se comportando como tem feito em algumas regiões, muito provavelmente, infelizmente, alguma ação mais drástica será tomada por nós. O Jornal Sintonia fica por aqui. Outras notícias você pode ver a qualquer momento através do nosso portal diariosintonia.com.br. Uma boa noite para você. Fique agora com Café Sintonia. Até amanhã. Jornal Sintonia. Apoio
Mosaic Fertilizantes, ajudando o mundo a produzir os alimentos que precisa. Clique Telecom, o seu parceiro em tecnologia. Bradesco, quem tem conta, conta com mais benefícios. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal. Qual era o nome do pai do ex-prefeito Domingos Santos e que hoje é nome de uma escola estadual? Letra A, Antônio Santos? Letra B, José Santos? Ou letra C, Armando Santos? A resposta certa é a opção C, Armando Santos. Armando Santos foi casado com Venina Machado Santos e tiveram 15 filhos. Dentre eles, Domingos Santos, ex-prefeito de Araxá. Iniciou sua atividade comercial na firma Santos e Irmãos, a convite de Francisco e Teófilo, seus irmãos. Fez parte do PRM, o Partido Republicano Municipalista, e foi prefeito de Santa Juliana. Café Sintonia. Curiosidades. Apoio. Centro Veterinário Araxá. Carinho e amor pelo mundo animal.